Fala pessoal, o vídeo de hoje não será um vídeo patrocinado, será mais um relato bastante interessante que o inscrito Luciano me mandou no meu WhatsApp esses dias. Ele já tinha pedido um vídeo patrocinado há bastante tempo atrás, e agora ele me chegou com uma questão que realmente é bastante interessante. E eu acho a gente expor isso daqui, até porque eu acho que está chegando a hora da gente começar a rever alguns conceitos. A realidade hoje de 2025, eu acredito que já não é mais o que era de antes de 2018, tá? Existe muita coisa que o Raccoon falava que se comprovou com certeza, mas existem algumas análises que precisam ser feitas, principalmente aqui no Brasil e em alguns países do terceiro mundo, porque aqui a gente tem uma realidade que é um pouco diferente, mais heterogênea do que a realidade americana. Então é sempre bom a gente rever alguns conceitos e extrapolar algumas ideias que a gente tinha antes, que hoje já não é mais uma verdade absoluta, né? Eu vou ler o comentário do Luciano aqui, é um comentário um pouco mais longo, tá, do que o normal aqui. Ele me mandou tudo por áudio, eu fiz a transcrição e depois dei uma reestruturada, tá? A ideia central do texto está aqui, mas eu fiz isso para deixar algo mais como um relato escrito mesmo. Então vamos lá, né? Fala, mestre. Voltei a trabalhar com o carro e fazer uns corres de Uber. Foi uma parada boa, estava com saudade disso. Mas teve uma coisa que me pegou. Percebi que o meu carro é o mais caro do meu trampo. Ele comprou um carro novo, tá, pessoal? O cara que me dá a ordem nem tem um carro igual ao meu. E aí, sei lá, achei que isso iria aumentar meu VSM, meu status social no trabalho. Talvez até tenha subido, mas como sou um cara mais na minha, acabo nem percebendo. Não rolou nenhum comentário, nenhuma conversa de corredor, nada. E mesmo que rolasse, talvez eu nem ouvisse, porque fico muito na minha. É, aqui já tem uma contradição então, né? Então, assim, mesmo se tiver rolado, ele não sabe, né? Mas parece que as moças não sorriram para ele, né? Por conta do carro novo que ele comprou. Vamos continuar. Não comprei o carro pensando nisso. Não foi para ostentar nem nada. Aqui já estou começando a duvidar, tá? Era uma história antiga. Eu já queria esse carro pelo modelo, pelo valor. Mas confesso que achei que ia melhorar as coisas de alguma forma, sabe? Que eu ia receber mais atenção, mais olhares. Umas ideias meio fantasiosas mesmo. Só que nada disso aconteceu. O que de fato mudou foi o conforto, minha qualidade de vida e essa renda extra que eu estou tirando trabalhando de Uber. Hoje ganho uns 4.000 como garçom, com o Uber está dando uns 6.000 por mês. Comprei um celular bom, top de linha, comprei smartwatch, comecei a postar mais stories, deixar tudo público, principalmente para o pessoal do meu trampo ver. As meninas do meu trampo têm entre 20 e 35 anos, tem bastante mulher no trabalho. Eu interajo mais com a galera da minha faixa etária, tenho 28, tá? Aqui pode estar começando o erro dele, né? E quando peguei o carro, dei uns rolezinhos com as minas do caixa. Elas ganham pouco também, não devem passar de 3.000. A gente foi comer um pastel perto da empresa, me aproximei mais delas, mas mesmo assim não rolou nada. Nenhuma facilidade, nenhuma abertura. Aí comecei a pensar, caramba, nada mudou. Eu achei que meu VSM ia melhorar, que ia fazer alguma diferença, mas pelo visto não fez. Talvez tenha um detalhe que influencie nisso também. Todo mundo lá no meio sabe que eu sou solteiro convicto. Já falei com meus colegas sobre a vasectomia que fiz, e esses dias surgiu esse papo de filhos. Falei que não penso nisso, penso mais em viajar e curtir outras coisas. Não é ostentação, é só como penso mesmo. E às vezes posto os stories com alguma mina, tipo, parece uma morena, depois uma branquinha, a galera percebe. Eu deixo meio no ar, sabe? Mas também não fico postando direto. Nem tenho um perfil mulherengo. Saio de vez em quando e quando rola, posto alguma coisa, só isso. Acho que no fim o que vira é tocar a vida. Percebi que o que tá pegando mesmo é que eu não tenho saída. E aí fico muito preso em pensar no que as minas do trampo estão achando, se reparam em mim ou não. Só que a real é que minha autoestima está um lixo. Tô indo treinar com o personal e tudo, mas mesmo assim a autoestima tá lá embaixo. Acho que é porque nunca consegui pegar ninguém no trampo. Já faz um ano que tô lá e nunca rolou nada. Isso, querendo ou não, me abalou. Desculpa o horário da mensagem, tô saindo de CLT agora, a correria tá grande. Mas esse toque que você me deu foi essencial. Esquece as minas do trampo porque isso pode dar BO. E já tem BO todo dia, né? O lance agora é sair mais da zona de conforto. Ainda pensei em sair pra curtir esses dias aí, porque minha autoestima tá fodida mesmo. É o relato dele, é um relato bastante contraditório um pouco assim, eu não sei se ele ficou confuso com a linha temporal que ele mostrou aqui, porque uma hora ele fala que às vezes sai com uma branquinha, morena, posta tal, aí depois ele vai e diz que não tá saindo muito, enfim, a autoestima dele tá lá embaixo, porque ele nunca percebeu nada com as meninas do trampo dele, e mesmo depois que tendo comprado o carro ele não notou nenhuma diferença, mas ao mesmo tempo ele diz que o quê? Que ele é um cara mais na dele, que mesmo se
tiver tendo alguma conversa sobre o carro dele e tudo mais, ele nem perceberia. Você tá vendo como é que é algo um pouco contraditório? Assim, no fundo, eu acho que nem ele mesmo sabe o que que ele está falando ou o que que ele quer. Perfeito? Então vamos começar aqui, sem ilusões. É lógico que quando ele comprou o carro, ele comprou também pensando sim em ser validado pelas mulheres do trabalho. Por mais que ele diga que não, né, e por mais que isso seja algo secundário, né, o trabalho como Uber é muito mais importante do que isso, porque está gerando a renda dele, mas você percebe claramente que no comentário aqui, ele comprou o carro também pensando nisso. Pô, vou comprar um carro legal, um carro que ninguém tem, é um carro que, na teoria, né, na visão dele, chamaria a atenção das mulheres, tá? E pelo fato disso não ter acontecido, ele se frustrou bastante e aqui ele disse que achou que o VSM dele ia melhorar, mas pelo visto não. Cara, pode ser que tenha melhorado. O que acontece, que eu tenho percebido, é que o comportamento das mulheres está mudando de acordo com a faixa etária dela e estado também onde está morando, tá? Ele, se eu não me engano, mora em São Paulo. Em São Paulo as coisas são bem mais embaixo, basta vocês ver aí o valor que as GPs de São Paulo cobram. Então, as mulheres de São Paulo, principalmente as mulheres bonitas, pessoal, elas têm acesso a uma realidade que nós não fazemos mais ideia do que é, tá? Para vocês terem uma ideia, aqui na minha cidade, uma garota que eu diria que é uma nota 6 de aparência, assim, e 7 de corpo, né? 7 de corpo por quê? Porque ela tem um corpo bem ajustado, por incrível que pareça. Não tinha uma estria nenhuma, tal. Eu conhecia essa menina, conversava com ela. Ela tinha acesso, galera, quando ela tinha 17 anos de idade, a sair com advogado, entendeu? Advogado que tem carro de R$ 100.000. Aqui na minha cidade, um lugar pequeno. Vocês imaginam em São Paulo, perfeito? Então, o que eu tô querendo dizer é que você tem um carro assim, que por mais que seja o melhor do seu trabalho, não necessariamente isso vai encher os olhos dela. E tem uma coisa também que eu tenho que falar com vocês aqui, é que as experiências que essas mulheres podem ter muito cedo na vida, deixa elas totalmente dessensibilizadas a qualquer estímulo, tá? Nada mais é novidade. Ela sente que tudo é possível para ela porque tem um monte de homem mandando mensagem, você tá entendendo? Se vocês quiserem fazer um teste, pessoal, peguem aí uma foto, sei lá, ou criem por inteligência artificial mesmo, uma foto de uma mulher que seja nota 6,5, nota 7, vamos colocar assim, né, que tem um corpo bonito, e vocês verão o tanto de likes que vocês irão receber. Teve casos até aqui na minha cidade de menina, isso assim, elas me contando, né? Por isso que é sempre bom, às vezes, você conversar com alguém, ou até mesmo com o amigo gay, né? Que eu sempre falo, para vocês terem uma ideia do que é a atenção que as mulheres recebem. Elas me contaram que ela chega a receber, em média, 300 likes, cara, em um dia. E quando ela extrapola, então, a distância que é colocada, aí vem mais ainda, entenderam? Então, mesmo que essa mulher não tenha absolutamente nada, cara, isso eleva o ego, isso preenche elas de uma forma tão grande que parece que ela é milionária. Você tá entendendo? É algo psicológico mesmo. E o que eu vou dizer sobre as faixas etárias? Pode ser que para ele, o Luciano, né, eu já vi uma foto dele e tal, como ele não é um cara assim que é bonito, né, vamos colocar assim, ele é um cara comum, como a maioria de nós é alguém comum, ele não vai ter a facilidade que o Shed tem, cara. Ainda mais porque ele tem um carro assim que é legal, é o melhor do trabalho, mas como eu disse, estamos em São Paulo. Se você mirar nas garotas assim bonitas e tudo mais, aquilo ali para elas não vai ser novidade, cara. Ela vai estar acostumada com o empresário mandando mensagem e tal, ela não vai chegar. Pode ser que chegue uma hora ou outra, por exemplo, acontece de você, sei lá, se encontrar com uma turma, conversar com essa turma e aí você quebrar o gelo, criar uma espécie de amizade, uma amizade colorida e tal. Aí pode ser que depois, assim, vocês já ficaram uma, duas vezes, aí a mulher tá com vontade de fazer alguma coisa e tal, aí pode ser que ela te chame, entendeu? Mas se você é um cara na sua, se você é um cara quieto demais, né, que não tenta nada, né, e você quer tentar algo, tem isso também, aqui eu tô falando para quem quer realmente conseguir uma garota. A mulher não vai te chamar assim de primeira, cara. Perfeito? Não vai. Esqueçam essa história. Até o nome de Caio mesmo, conversei com ele um tempo atrás aí na live, aí, não sei se vocês assistiram, tá aí para quem quiser assistir. Ele mesmo diz, cara, que ele se desiludiu com isso. Ele também acreditava que quando ele melhorasse de vida, cara,
ia parecer mulher pra caramba, tal, e segundo ele isso não aconteceu. A única coisa que aconteceu pra ele foi o seguinte, que as mulheres que ele já ficava, quando via que ele mudou de casa, foi pra um apartamento legal, elas quiseram namorar com ele. A questão é que pra você hoje ser um cara, assim, que tá em destaque com várias mulheres, a ponto da mulher te mandar mensagem, depende muito no tipo de mulher que você tá mirando, e aí eu já vou falar das meninas que vivem numa realidade da favela, tá, que é por isso que eu acho que aqui a coisa é mais heterogênea que nos países desenvolvidos, porque lá não existe favela, não existe pessoas com mentalidade da pessoa da comunidade. Ou você quer uma mulher o quê? Que já está com seus 25, 26 anos, está estudando, está fazendo faculdade e tudo mais, né, depende. Uma garota que cresceu numa comunidade, vamos supor que ela tem, sei lá, os seus 18 anos, 19 anos agora, essa mulher está mais propensa a sair com o cara só porque ele tem um carrinho legal, porque na realidade dela aquilo não é comum, né. Agora, é mais fácil também essas mulheres se interessarem por um cara, assim, que não é bonito, que não tem nada, mas sabe empinar moto e chamar no grau. Por quê? Porque elas querem emoção, entendeu? E esse anseio por emoção é algo biológico, mas também é uma necessidade de se preencher com uma figura paterna, porque simplesmente ela não teve pai. É uma figura masculina, aliás, porque ela não teve pai, tá entendendo? Essas nuances, elas fazem diferença. Você tem que considerar isso quando você faz a sua leitura. Então o que está acontecendo aqui com o Luciano? Ele achou que o carro iria fazer milagre, como existem muitas pessoas que dizem, até aqui no nosso conteúdo, né, que o carro faz milagre, quando não faz. O Luciano não fez. O que pode acontecer é o seguinte: o cara é legal, o cara é boa pinta e tudo mais, né? O cara é bonitão. Vamos colocar ali que ele se veste bem. E o se veste bem que eu tô falando aqui, pessoal, não é você comprar roupa de marca, não. É você comprar roupa falsificada da Shopee mesmo, que é igualzinha da de marca, você pode falar que é de marca, né? Mas para esse cara que já é boa pinta, que se veste supostamente bem, se ele arrumar um carro, aí pode ser que a menina, sei lá, já tá interessada nele quando vê que ele tá com o carro ali saindo, aí ela te manda uma mensagem. Mas o fator principal, cara, que eu diria que faz a diferença realmente, é você estar vinculado a um círculo social e você ser visto com destaque naquele ciclo social que você está. O próprio Luciano mesmo no comentário disse que ele sempre foi um cara quieto, então provavelmente ele era um cara que já era invisível, né. Apesar dele trabalhar ali, ele não está inserido naquele ciclo social. O que ele tem que fazer agora é se enturmar, cara, entendeu? E chegar mesmo, não tem essa. Se ele quiser, ele vai ter que chegar, até porque ele já comprovou que não adiantou o carro. E aqui eu vou colocar algumas coisas sobre relacionamento online que eu tenho aprendido até hoje também, que é o seguinte: na internet, né, aqui como eu moro numa cidade pequena, o Tinder, ele não está tão disponível como em grandes cidades, porque tem menos gente. Só que aqui a coisa é um pouco mais homogênea. Por exemplo, aqui se o cara for um sujeito com tatuagem no braço, aquele relojão, né, ou se o cara for alguém conhecido e tal, se ele tiver uma profissão de destaque, como um policial, até um tatuador também, que as mulheres já adoram tatuar, ele vai receber muito mais likes do que um cara comum, tá? Até um cara comum mesmo que tenha carro. Por quê? Porque isso é algo da cultura daqui. Querendo ou não, grande parte das mulheres vem aqui como legal o cara que tem esse estilo de rap, de trap, de cara de comunidade, de cara do movimento. Mas, por exemplo, se você for em Goiânia e tiver numa região assim, de classe média, ou até mesmo de classe baixa, o fato de você ter um carro vai fazer as meninas ficarem doidinhas com você. E o cara também que chama no grau, elas vão ficar doidinhas também, cara. Porque é assim que a coisa é, meu amigo. A realidade é que no Brasil nós temos castas sociais. Nós temos divisões muito claras. E as variáveis, elas se misturam bastante, deixando até algo bem complexo. O que as mulheres se importam mais? Eu até fiz essa pergunta pro Coruja do Carvalho quando ele veio aqui na live. O que as mulheres se importam mais? O status? O dinheiro? A beleza? E depende, tudo depende. Depende do lugar de onde ela veio, né? Depende da realidade financeira dela, depende da idade dela. O conselho que eu deixei pro Luciano, eu já falei com ele, né, no privado, falei, cara, esqueça as minas do serviço, tá, do seu trabalho, porque além disso dar problema, cara, o simples fato dele ter comprado um carro que ninguém lá tem e elas não terem olhado para ele de forma diferente, já mostra que elas não estão muito receptivas com ele. Isso pode mudar? Pode, né, mas vai requerer conversa, enfim, diálogo, sem pensar em sexo, cara. Se alguma quiser, aí é dentro, né? Aí é jogo. Agora, se eu fosse ele, eu esqueceria essa ideia de arrumar menina no trampo. Em questão do fato dele ser solteiro convicto, dele já ter dito isso para várias pessoas, e ao fato dele ter feito a vasectomia, eu acredito sim que isso atrapalhe, tá? Porque querendo ou não, isso daí mostra mais ou menos para as mulheres que elas não terão poder algum sobre ele,
né, porque, por exemplo, como elas vão ter um poder e tal, se o cara não vai poder ter filhos, né, se por algum motivo elas quiserem namorar com ele e tudo mais, e quiserem segurar ele por conta da criança, né, isso não vai existir porque ele não pode ter filhos. Isso atrapalha sim. E o fato dele falar que ele é um solteiro convicto, isso também atrapalha. Isso passa a ideia que ele é um cara diferente, divergente da maioria. E as pessoas não gostam de pessoas que são divergentes da maioria. Ah, mestre, existem muitos homens que têm um comportamento de solteiro convicto. Existem, mas nenhum deles falam isso, entendeu? A pessoa pode até perceber que ele é um solteiro, que ele não quer compromisso com nada, né, que ele sai de cada hora com uma mulher diferente, que não é o caso do Luciano, né, ele não sai tanto como ele disse, mas o simples fato do cara falar isso para as mulheres já é um insulto, perfeito? Infelizmente com elas, galera, se você fizer uma coisa, mas falar palavras bonitas, elas vão levar em consideração mais o que você está falando do que as suas próprias ações. Eu diria que é isso, cara. É um vídeo longo, daria para destrinchar muito mais coisas, mas qualquer coisa, comentário extra que eu for fazer, eu faço nas lives, perfeito, vocês me mandam perguntas. Se vocês quiserem também, pessoal, deixar o relato de vocês. Pro Luciano, eu fiz algo que eu não costumo fazer, mas ele é um inscrito já bastante antigo aqui do canal, já deu bastante dinheiro aqui pro senhor Mestre da Black, então eu abri uma exceção para ele. É isso daí. Mandem mensagem no meu Instagram que eu faço um relato, a gente combina direitinho, tá? E galera, eu tô divulgando esses dias aí o trabalho de um inscrito, ele começou um canal novo no YouTube. Vão lá, dei uma olhadinha no canal dele, eu gostei bastante das narrações do roteiro que ele montou. Vídeos curtos, rápidos, que vão direto ao ponto. Eu vou deixar o link na descrição. Vai lá, se inscreva no canal dele, dê essa força para ele e dê essa força aqui também para o canal, porque quando vocês vão lá e se inscrevem, isso incentiva a pessoa a querer anunciar aqui e, por consequência, o meu trabalho é mais remunerado. Muito obrigado. Fui!